Deus maravilhoso, Deus precioso, aleluia. Deus de todo poder, aleluia, Jesus. Tá meio meu pedestal aqui, eu improvisei. Porque o outro tá ali. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. E que a gente sempre pedir para as irmãs ficarem dali, né? Mas aí eles ficam também tendo que sair da atenção, né? E assim fica mais tranquilo quem vai estar assistindo o culto aqui. Glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar cada um que já está entrando aqui, em nome de Jesus. Que Deus venha derramar da infinita graça, da infinita bondade. Nós vamos estar louvando, adorando. Hoje nós estamos com a presença de Deus no culto, o qual nós trazemos a palavra da prosperidade, né? O qual nós temos um Deus de prosperidade que faz abundância, né? De bênção, amém? Glória a Deus. Onde que lá no capítulo 10 do livro de João ele está dizendo: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Glória a Deus. Mas não é salvação que temos que pregar, salvação, mas a prosperidade de Deus é isso, amém? A multiplicação de Deus é isso, é prosperidade, é multiplicar em almas e vidas no altar, abundância de vida, porque muitas vezes as pessoas, se elas ficarem na escassez, ficarem na dificuldade, elas se tornam muitas vezes o coração entristecido, a alma fica, né, ali entristecida. Então, prosperando, a alma se alegra, né? Então, na prosperidade se alegra e assim tem mais força, mais ânimo para agradecer, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Deus maravilhoso, que Deus venha derramar da infinita graça, da infinita bondade. Nós temos a irmã Rose também, que ligou dizendo que não ia vir, que ela estava com ela não estava muito bem com a garganta dela um pouquinho. Acho que foi gripe, uma coisa assim, amém? Mas nós estamos, vamos adorar a Deus, vamos glorificar o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus, aleluia. Todos que vão estar entrando aqui, sejam abençoados. Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, amém? Santo, santo é o nome do Senhor. Agora nós deixamos passar esse nome. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, amém? Senhor maravilhoso, glorioso, aleluia. E nós louvamos o Senhor aqui, deixando também na presença de Deus. Glória a Jesus. Bom, já entrou esse, vamos cantar ele, né? Vamos louvar ele, amém? Glória a Deus. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos
que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, Jesus querido. Aí essa letra aí está falando com a gente, amém? Glória a Deus, está dizendo que vai acontecer, amém? A bênção do Senhor vai acontecer. Glória a Deus. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, e onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Aleluia. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Então o Senhor manda dizer, né, que tudo vai passar. Na letra desse louvor, nós sabemos que muitas provas vêm, muitas lutas vêm, né? Mas o Senhor está dizendo aí, glória a Deus nessa letra, o Espírito Santo, né, que dirigiu nessa letra, esse louvor aí, né, que vai passar, né, que as bênçãos do Senhor vai acontecer, e é para nós estar aí, né, recebendo essa maravilha de Deus, amém? Glória a Jesus, aleluia. E nós vamos louvando o Senhor, Deus de poder, aleluia. Glória a Jesus, nessa noite. Deus querido, aleluia. Glória a Jesus, vamos louvar aqui. Eu confesso que Deus tocou meu coração esse louvor aqui, mas ele também, quem tem mais assim, é a irmã Rose, né, que sempre louva ele. Mas eu vou louvar, Deus tocou então. Glória a Jesus, aleluia. Que fala do crente e a palmeira, amém? Glória a Deus, aleluia. Glorificamos o nome do Senhor, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem muitas vezes na vida do
todo crente tem que saber. E quando as lágrimas molham o seu rosto, o inimigo diz pra desistir. E quando pensa que está sozinho, tão desesperado só pelo caminho, eu estou aqui. Tempestade breve vai passar, Jesus me guarda no meio do mar. Piloto quando guia o barco, crente tem vitória. Como a palmeira quando o vento vem, ela vai tão bem, mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Aleluia, Jesus. Deus, estamos aqui, ó, pela presença do nosso Rei. Senhor maravilhoso, falando do crente em comparação, dizendo que ele é como a ovelha, quando é provado não reclama não. A prova traz eterna experiência, aumentando assim a fé do cristão. Quando a luta chega, ele não se desespera, ele se humilha fazendo como a palmeira. Levanta com a bênção na mão. A tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. O piloto quando guia o barco, o crente tem vitória. Como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta, canta vitória. Aleluia, em breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Eu o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Amém? Sempre que os irmãos forem passar por alguma prova, lembre que essa letra aqui fala, amém? Que faça como a palmeira, amém? Que quando o vento vem, né, o vento vem, ele arrasta, né, tudo. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória, amém? Então, lembrar sempre que pode vir a tempestade, mas a tempestade ela passa. Pode vir o vento, né? O Senhor é poderoso, amém? Ele repreende o vento, ele repreende a tempestade, ele repreende as forças do vento. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos recebendo a bênção do Senhor, amém? Glória a Jesus, glória ao Pai, ao Filho. E eu quero também, em nome de Jesus, todos que estão ali também já na live, entrando na live aqui também nessa noite, glória a Jesus, onde nós temos a Dirce Marfucci, glória a Deus, a Joana, a Patrícia, a Mauri também, Moreira, glória a Jesus, e mais outras pessoas que estão entrando ali. Nós hoje estamos glorificando a Deus, amém? Recebam a bênção, seja fortalecido na presença do Senhor, amém? Os irmãos aí, o casal que está também aqui conosco nessa noite, amém? Aí a gente fica feliz pelo Bruno, né, a Graziele que está aí, também ali o Júnior, né, que veio também para cultuar, adorar a Deus, receber as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. E ficamos felizes, amém? Quem está feliz,
Bate palma, aplaude Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, glorioso. Por quê? Porque o Senhor está presente nessa noite. E nós, vamos, abre o teu coração. Eleve teu pensamento a Deus. Despreocupa das coisas lá de fora, amém? Vamos despreocupar, vamos deixar todas as coisas. Trabalho, coisas que estão no lar, que nós temos. O Bruno vai trabalhar hoje ainda também, 10 horas. Então hoje nós também temos aí um tempo mais, né? Que a gente vai um espaço, né? Que no domingo a gente terminou já bem, né, em cima da. Então vamos estar aqui, glória a Deus, cuidando também, né? Para que nossos irmãos não fiquem também sobrecarregados, né? Com o horário de passar e atrasar e essas coisas, né? Nós estamos aqui adorando a Deus. E eu quero dizer, pelo Espírito Santo de Deus, vamos despreocupar o coração, despreocupar a mente. Gente, quando nós chegamos na casa de Deus, para nós ser abençoados, nós temos que despreocupar. Deixar tudo lá. Amém? É o trabalho, mas eu tenho tal horário. Amém? Despreocupa. Deus cuida de tudo isso. Amém? Deus cuida dos detalhes, de todas as coisas. E o Senhor, Ele toma conta quando nós abrimos nosso coração e levamos nosso pensamento para Deus. Amém? Descansamos, relaxamos na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas amanhã é amanhã. Amanhã Deus está lá, vai estar lá cuidando de tudo que for preciso. Amém? Para nós. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Mateus, para nós não andarmos ociosos, né? Ociosos daquilo que havemos de vestir, ou de comer, ou de beber, né? Fala ali no Mateus 13. Mas se não trabalhar, né? Tem gente que diz assim, se não for trabalhar, quero ver, né? Verdade, né? Mas por isso Deus já tem também o trabalho preparado, já tem as coisas prontas, preparadas para os seus filhos, né? Glória a Deus, para o seu povo, para aqueles que buscam dele, né? Ele dá essa graça maravilhosa. Deus é Deus provedor. Jeová Jiré, Deus da providência. O Senhor é o nosso resgatador por excelência. Amém? Se nós estamos aqui dentro da casa de Deus, dentro da casa do Senhor, na presença de Deus, estamos resgatados. Ele nos resgatou do império das trevas, transportando nós para o reino de luz, que é o caminho do Senhor, a presença do Senhor para a igreja de Deus. Amém? Não importa quantos, a Bíblia diz assim, aonde estiver 2 ou 3 clamando em meu nome, ali eu estarei. Mas então tá bom só um pouquinho de gente? Não, nós queremos muita gente. Nós queríamos que todos viessem, né? Nós queremos um lugar cheio, a casa cheia, na presença de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós sabemos que nós estamos na presença do Altíssimo para glorificar a Ele. Glória a Deus, aleluia. E vamos então louvar o Senhor com um louvor assim, glória a Deus, que traz do Espírito Santo. E nós vamos orar também, glória a Jesus. Nós viemos, a gente podia cantar uns corinhos, né? Os corinhos mesmo, vai. A irmã Rosa, nós não veio. Tem a irmã Rosa também. Tem a mãe do Bruno, que é Rosa, tem a Rosa, mas ali para frente tem a irmã Rosa, Maria Talek, que vem aqui. São bastante Rosas, né? Bem, mas nós oramos a irmã Rosa, Maria Talek, nós colocamos na presença de Deus, glória a Jesus, colocamos ali a Rosa, equipezinha nossa, e assim por diante, né? Deus conhece todas e sabe como que precisa, né? Cada uma precisa, amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos aqui louvar o Senhor com este louvor aqui. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos não se preocupam não que o irmão ali é a questão de um serviço dele que ficou para eles se ligarem, daí se ele ficasse lá, ele não vinha no culto, né? Amém?
Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Comece a pedir para o Espírito Santo de Deus te encher. Cante para ele assim: Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória a Deus, aleluia, Jesus querido, Deus eterno. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, maravilhoso. Comece a chamar o Espírito Santo para você. Chame o Espírito Santo para o teu coração. Chama ele. Cante chamando ele. Cante, diz para ele: enche-me de novo, Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo ele vai começar a encher. Ele vai começar a vir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Comece a chamar. Chama ele. Diz: vem Espírito Santo orar comigo. Vem Espírito Santo encher meu coração. Vem Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, glorioso. Deus de poder. Por quê? Porque o Senhor, aleluia, Ele tem todo o poder e autoridade. Amém? E quando você canta chamando, quando você chama Ele, Ele vem. Quando você diz: Espírito Santo, eu estou na tua dispensação. Eu quero sentir tua presença. Não tem coisa mais boa nesta vida, coisa mais melhor nesta vida, do que sentir a presença de Deus. Amém? Porque quando você sente a presença de Deus, você é tomado pela presença de Deus,
você fica cheio da graça de Deus e você dá graças a Deus também, amém? Você louva, bendiz o nome do Senhor, amém? E eu estava orando a Deus, né, lembrando dos irmãos, né? Aí quanto que Deus, né, tem obra grandiosa, né, na vida dos irmãos aí, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar louvando com este aqui, ó, também, que somos que confiam no Senhor. E eu quero lembrar que hoje nós vamos pegar a palavra de Deus aqui, glória a Deus, e nós vamos falar um pouquinho dela aqui, amém? Eu quero que você cante comigo, louvo também a igreja de os que confiam no Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, vamos cantar ele, vamos louvar com o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aleluia! Glória a Jesus. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Glória a Deus, cante, sem Jesus não dá pra viver, sem Ele não dá pra ser, não dá pra continuar, tem que ser com Ele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, dobra o joelho e ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aleluia. Glória a Deus, autoridade e poder. Domine suas mãos. O Senhor é Rei, o Senhor é Deus, amém? Vamos lá, gente, vamos. Quando diz assim, cai-se diante dele a terra, dobra o joelho, erga as mãos. Ele está dizendo assim, não reclama não, fica quieto diante não reclama não murmure não. Não vai te murmurar, dobra o joelho, amém? Olha a Deus, não vai te reclamar, não reclama, dobra o joelho, erga a mão pro céu, mão para cima é sinal de fé. E Deus, quando Ele vem fé, Ele traz a bênção, Ele traz o sobrenatural, glória a Deus, Ele abençoa, amém? Glória a Jesus, porque onde tem fé, tem poder de Deus, onde tem fé, tem força do Espírito Santo, e sem Jesus não dá para viver, sem Jesus não dá para nós perseguir, sem Jesus nós não podemos ir a lugar nenhum, aleluia, porque Ele tem que ir à frente, Ele tem que ir adiante de nós, amém? Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, e assim nós vamos louvando o Senhor, amém? Vamos orar?
Vamos colocar um momentinho de oração. Quem quer aí fazer uma oração agora, apresenta teu pedido, a tua fé. Nós vamos estar orando em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O que você vai pedir para Deus agora? Nós vamos orar pelos dizimistas, vamos orar pelos ofertantes, porque no começo, no início do culto, nós oramos com o grupo oração a favor das vidas, das almas, né? Para que Deus venha abençoe o trabalhador, abre as portas, né? Do emprego, para o trabalhador trabalhar, aleluia. Porque tem gente, agora esses dias a gente estava lá, né, falando de trabalho, de porta de emprego, né? A gente às vezes entra lá no TikTok, né? A gente entra, né, nos aplicativos também, né? Ali, e a gente vê às vezes eles fazem uma brincadeirinha, né? Fazem uns vídeos assim, fazendo brincadeira, né? Trabalhar não mata ninguém, mas eu não vou arriscar, né? Aí fazem a brincadeira ainda, né? Mas tem gente que se ficar sem trabalho, desempregado, ele fica com o coração dele contristado, né? Por quê? Porque nós dependemos de todo o trabalho, precisamos de estar trabalhando, estar fazendo, né, as coisas aí, glória a Deus, e tudo hoje que nós vivemos, irmãos, né? Em todo lugar, hoje nós, quer dizer, desde o princípio, desde o começo, né? Antigamente, no começo da história da humanidade, era diferente, né? Como que eles faziam, os custos, né? Daquilo que eles viviam, como que eles trabalhavam, as coisas que eles tinham que plantar, colher, né? Fazer lá, para a casa deles, para os israelitas, para a tenda deles lá. O Senhor mandou eles não construir casa, né? Pelo período de tempo que eles iam ficar lá, andando pelo deserto, no caminho, o Senhor provia maná do céu, comida para eles, né? Então o Senhor colocava, descia de cima, né? Quando eles chegavam de manhã, eles iam colher lá, juntar todo o maná que estava lá, né? Para eles, né? Por quê? Porque o Senhor disse para eles que eles não podiam plantar, né? Não podiam construir até chegar em Canaã, né? A terra prometida. Então, pelo deserto que eles iam passando, Deus, nos lugares onde eles tinham que ficar, Deus ele mandava, né? Tanto que tem no livro ali, no livro de Salmo, um período ali que eles passaram por umas coisas ali, bem difícil, porque teve aqueles que murmuraram, né? Por causa que eles pediram carne, né? Porque lá no deserto era maná. Maná era o pão, né, descido do céu. Era ali para eles fazerem. O maná era o trigo, vamos dizer assim, descido do céu, para eles fazerem ali. E eles comiam sempre aquilo ali, e era o alimento deles, amém? Aí, a água o Senhor vertia da rocha, fazia nascer fonte, né? De água para eles e assim por diante. E eles davam continuidade, né? Iam sempre caminhando, andando, indo, marchando. Mas tinham aqueles que eles se aborreciam porque eles queriam mais, né? Então, tinha aqueles que ficavam aborrecidos, teve aqueles que queriam carne, né? Colocaram Moisés vamos dizer assim, na parede, porque Moisés tirou eles lá do Egito para ficar passando por tantas coisas, passando por isso, né? E por aquilo. Aí eles queriam carne e começaram a lhe pedir, né? E colocaram Moisés, que era o líder deles numa situação difícil. E o Moisés orava a Deus, né? E Deus mandou, né? Quando que eles acordaram pela manhã, a terra estava forrada de cordonices, né? Não sei se os irmãos já viram essa passagem, já leram, já ouviram a pregação, né? Ali no livro de Salmo, nós encontramos essa passagem ali falando.
Mas só que também fala daqueles que murmuraram, né? Que tiveram problemas, dificuldades, porque era muita cordonices mesmo. Não tinha onde, né? O Senhor fez baixar, né? Descer cordonizes para eles comerem, que teve alguns deles que ainda eles estavam comendo, né? Por causa deles blasfemarem, eles caíram morrendo, né? Ainda estavam com pedaços de carne na boca, né? Fala a palavra de Deus, né? Então nós não temos que murmurar não, nós temos que orar, ter fé, confiar que Deus é provedor, né? Ele tem abundância, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono. Tem gente que diz assim, puxa vida, mas eu oro tanto, mas não consigo. Tem a prova, gente, né? Tem o tempo, amém? Aí você desiste antes. Ó, você pede aqui, você não espera para receber, você sai fora, né? Vou desistir. Aí era a hora de você chegar, que o anjo estava vindo com a resposta, com a bênção, você pegou ele e foi embora, né? Não quis mais, né? Aí você vai ter que pedir de novo depois. Você vai ter que começar tudo de volta. Você vai ter que passar por prova, passar pelo momento disso, daqui, porque Deus prova primeiro se você quer mesmo, né? As coisas dele. Aí você tem pressa, mas não pode ter pressa, tem que ter paciência. A paciência faz vencer, amém? Porque o salmista diz: eu clamei e eu esperei com paciência, e o Senhor ouviu meu clamor e inclinou-se para mim. Então a paciência é de Deus, amém? E quando nós se desesperamos, saímos da paciência, quer dizer, ficamos atribulados, porque nós saímos do conforto da paciência, né? Se desesperamos. Está demorando muito, mas eu quero já, amém? A minha mãe sempre dizia assim, quando a gente começava a apressar demais, né? Ela disse, peraí, uma vez que não esperou os 9 meses, não, para nasceu antes. Então ela sempre às vezes fazia assim, essas brincadeiras com a gente, né? Espera, menino, né? Apesar que hoje nós temos assim, ainda são meninos, né? Eu sou um menino ainda, né? Menino dos olhos de Deus. Você também, amém? Os irmãos também. Glória a Deus, glória a Jesus. E a palavra do Senhor fala do amor, da fé, a oração e o progresso. Amém? Aqui no livro de Colossenses fala do progredir. E a palavra diz que tem uma esperança aqui, né? Glória a Deus. Eu sempre gosto de falar por quanto ouvimos da vossa fé. Glória a Deus. E fé faz nós perseverar, faz nós continuar. Fé faz nós sempre persistir na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar? Eu quero convidar para nós orar então pelas vidas, pelas pessoas. Vamos orar então. Amém? Era isso que nós ia fazer? Nós ia orar. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá. Convido a igreja para se colocar de pé na presença de Deus e vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, inclinamos, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua presença maravilhosa, da Tua presença grandiosa, Pai. A Tua palavra, Senhor, fala, Jesus querido, conosco. Deus, a Tua palavra garante, Senhor, para nós. Senhor, nós queremos apresentar nessa noite as famílias, vidas, Senhor. Mas hoje nós buscamos, Senhor Jesus querido, a prosperidade. Deus, buscamos, Senhor Jesus, as bênçãos do Senhor,
Aonde, Jesus querido, a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor traz vida com abundância. O Senhor é aquele que proveu lá nos tempos passados. O Senhor é provedor no tempo presente. Deus, oramos pelas empresas, pelos lugares de trabalho, aonde trabalham nossos irmãos, aonde trabalham as pessoas, ó Pai, o trabalhador. Deus, oramos pelas empresas, pelos pequenos e grandes empresários. Deus querido, para que o Senhor faça superabundar a bênção do Senhor. Deus querido, dentro, Senhor, dos local de trabalho, Senhor, dentro, Senhor Jesus, ó Pai, dos lugares, abençoa as famílias, repreenda o devorador, o imigrador, o cortador, o destruidor, o malfeitor, repreenda as enfermidades, Jesus. Deus, aqui nós estamos, Senhor, ó Pai, na tua presença. Queremos ver, Senhor, porque o Senhor é nosso resgatador por excelência. Deus, o Senhor fez superabundar a presença do Senhor. O Senhor tomou a vida daquela mulher chamada Ruth. Senhor Jesus querido, que ela estava, Senhor Jesus, ó Pai, posta no meio do nada, sem nada, Pai. E o Senhor transformou a vida dela, Senhor, da miséria, Senhor Jesus querido, para a bênção gloriosa. Assim, Senhor Jesus querido, venha também fazer na vida dos teus filhos que estão aqui, da igreja que te glorifica nessa noite, dos nossos irmãos e irmãs que vieram. Olha, Jesus, o casal que está conosco, meu Deus, eles estiveram aqui, Senhor, no culto de sábado, no culto de domingo, e nessa quarta-feira também eles se encontram aqui. Deus, aqueles que estão ali na live, que entraram na live, meu Pai, abençoa ali, Senhor, também. Deus, dá a graça, Senhor. Repreenda as enfermidades, repreenda, Senhor, todo o mal. O Senhor é aquele que tem a bênção da multiplicação. Deus, o Senhor é provedor. O Senhor é Deus que tem o poder e a graça gloriosa. Deus vai tocando, agindo, prosperando, movimentando, Senhor Jesus. Ó Pai, nós estamos aqui nessa noite, lembrando, Senhor, que Tu és aquele que resgata todas as coisas perdidas. Pedimos que o Senhor traga um resgate daquilo, Senhor, ó Pai, que é preciso e necessário, Senhor Jesus querido, para esta família, Senhor, para este casal, para esta vida, para este irmão, para nós, para a igreja do Senhor, ó Pai. O resgate das almas, o resgate do Teu povo, ó Pai amado, Deus glorioso, que precisam ser resgatados. O resgate, Senhor, daquela condição, daquele salário, daquele, Senhor Jesus querido, daquela causa da justiça, daquele trabalho que foi, Senhor Jesus, que ficou parado lá, Senhor. Aqueles documentos que está na mão do juiz, que está na mão do advogado, para ser advogada a causa, que talvez está lá engavetado. O Senhor é Deus para resgatar. O Senhor é Deus para trazer o resgate e a bênção do Senhor sobre, Senhor Jesus, a vida profissional dos teus filhos. Deus querido, Deus glorioso, a Tua palavra garante, Senhor, repreenda o devorador, repreenda todo o mal, repreenda todo o olho grande, olho gordo, inveja, obra de macumbaria, feitiçaria. Senhor, que teus filhos que estão aqui, o casal, possa receber as bênçãos na vida deles, na vida da família, na vida, Senhor Jesus, de cada pessoa que eles amam, que eles estão apresentando. Senhor, ali o Júnior, Senhor, ele está apresentando. Deus querido, Deus glorioso, que Deus venha ministrar sobre a vida da irmã dele, ali da Darlene, Senhor. Um trabalho, um emprego melhor ainda, Senhor, que ela tinha, que ela foi, Senhor Jesus, ali, como o Senhor fez com a irmã Sandra, meu Pai. Quando ela chegou ali, Senhor, chorando, ó Pai, porque ela tinha sido mandada embora, o Senhor preparou outra clínica para ali contratar ela. Deus, e ela está trabalhando hoje. O mesmo Senhor que tem empregos preparados, assinado carteira, dado, Senhor Jesus, lugar
Abençoa. Tem gente que vai compartilhar a bênção aqui. Deus, nós oramos pelo salão e pelo pedido de oração da Tuane sobre o trabalho dela. Deus, prospera lá. Faça superabundar as bênçãos do Senhor. Prospera na vida dos teus filhos. Abençoa com bênção santíssima e com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Aqueles que estão, Senhor Jesus querido, precisando da prosperidade da bênção do Senhor, da saúde, dá, Senhor, vitória. Faça multiplicar. Assim, Senhor Jesus, a saúde e o sobrenatural de Deus esteja sobre todos. Nas vestes, nos calçados, em tudo que eles colocarem as mãos. Abençoa a Deus, porque o Senhor é bom e a benignidade do Senhor dura para sempre. Amém? Amém, Jesus. Palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória ao Pai. Convido para cantar na presença de Deus, em nome de Jesus. Amados queridos do Senhor, hoje nessa noite, eu vou aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 5 aqui, tem uma palavra, né? Glória a Jesus, sobre o qual nós estávamos falando de fé. Aqui no versículo 12, glória a Deus, fala de uma palavra até que ela é um pouco assim, a gente diz pesada, amém? Glória a Deus, ela é uma palavra pesadinha. Mas nós vemos o Senhor trazendo para uma fé que tira o peso e abençoa. Amém? Glória a Deus. Eu vou colocar a palavra de Deus aqui. Eu vou colocar esse casaquinho aqui. Eu senti, amém? Glória a Deus, aleluia. Para mim, um pouquinho diferente, né? A roupa aqui. Mas é só para a gente, glória a Deus, amém? Para ficar mais confortável para a questão da palavra aqui. Amém? A palavra do Senhor diz ali que, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé, fala de pessoas que fizeram isso, né? Mas o Senhor diz assim, que além disso, traz o aprender também, né? A andar as coisas ociosas, né? E não só ociosa, mas também as coisas que chamam-se de como é que fala? É uma palavra bem assim que está escrito paroleiras, amém? Está escrito aqui. Também na curiosidade, no livro de Timóteo, versículo 13, né? Mas eu quero que os irmãos vejam assim, sobre o que acontece na fé. O Senhor, Ele traz o recompensar. No livro de 1 Timóteo, glória a Deus, fala sobre aos jovens como irmãos, fala sobre casais, fala sobre vários conselhos, amém? Vários conselhos aqui. Glória a Jesus. Diz assim sobre nossa fé. Fala, mas se alguns não têm cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. Amém? Então, ele se torna pior do que o infiel. Então, nós temos que estar... mas a Bíblia não aconselha que é para nós ter primeiro os cuidados com os domésticos da fé, que são os irmãos da igreja, né? Mais com eles. Mas ali no
Timóteo está dizendo para a família que nós temos. Amém? Glória a Jesus. Então nós temos que estar cuidadosamente. Glória a Deus. Então fala boas obras. Fala das boas obras, um cuidado particular que deve ser tomado, né? Glória a Jesus. Aqueles que estão com dificuldade, aqueles que sofrem, né, dificuldades, nós devemos estar sempre tendo cuidado, né? Tem pessoas às vezes da nossa família que ele está ali, né, às vezes oprimido, né? E a gente pensa assim, tá me olhando de tal forma, tá não quer nada, né? Parece que não gosta de mim, né? E ele está com dificuldade, ele está com problema, ele está passando por coisas que ele não consegue, talvez, expressar, abrir o coração, né? Colocar para fora, né? E a palavra do Senhor aqui, ela aconselha. Tem os conselhos aqui no livro de Timóteo, hein? Glória a Deus. E nós vemos a palavra do Senhor aconselhar de uma forma maravilhosa. E fala da primeira fé. Existe o primeiro amor. Glória a Deus. Fala sobre o primeiro amor. E aqui temos a primeira fé, isto é as promessas que foi feito, né, à igreja. E depois também nós vemos aqui sobre o comportar-se, né, no nosso comportamento e na nossa responsabilidade que o Senhor traz para nós. Aqui no livro de Timóteo, a igreja falando, o Senhor falando para a igreja, melhor assim, vamos dizer assim. Glória a Deus. Olha só, o versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Diz, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, é digno o obreiro do seu salário. Amém? Digno é o obreiro do seu salário. Então, quando você vai trabalhar numa obra, você chega lá, você é contratado e você é digno de um valor, de um salário para você trabalhar, não é verdade? Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor fala aqui sobre isso. Fala ali no livro de Deuteronômio, amém? No livro de Deuteronômio está falando sobre, ali era usado ali na debulha, né, que fala do trigo, que eram ali permitido para o alimento. Eles traziam o trabalho, né, ali e traziam ali o que era necessário e preciso. E a palavra de Deus fala para nós, irmãos, aqui sobre a dignidade. Glória a Deus. Fala sobre a bênção da fé. Glória a Deus. Fala sobre o aconselhar. Amém? Glória a Deus. As vidas de pessoas. Porque diz assim, que algumas pessoas se desviaram. Se desviaram indo. É pesadinha aqui a palavra, né? Porque já alguns se desviaram indo após o adversário, né? Glória a Deus. Então, se alguns têm crentes, né, que são precisos, socorre, né? Não deixe sobrecarregado, ajude, né? Por que crentes? Porque você crê em Deus, né? Se você não cresce em Deus, você não estava aqui, né?
Então, ele fala de algo aqui, de honra. Ele fala dos conselhos, especialmente aqueles que trabalham, né? Na doutrina, na ministração da palavra, que vem ensinando, glória a Deus, e os que trabalham para a salvação da sua casa, da sua família. Mas eu trabalho no meu serviço, lá no meu emprego, tenho minha profissão, mas a Bíblia diz que você precisa, que é para nós trabalhar pelo pão que não perece, pela comida que não perece, a que subsiste para a vida eterna, que é a nossa vida espiritual, né? Que é a palavra de Deus, para nós estarmos nela, aconselhados nela, alimentados dela, amém? Então, na onde que a Bíblia diz assim, glória a Deus, da fé, né? O Apocalipse 13, nós vemos falar da primeira fé, glória a Jesus, aleluia, da primeira fé, Apocalipse 13, amém? Glória a Jesus, nós vamos lá, nós vemos o Senhor falando. E qual é a primeira? Qual é o primeiro amor? Qual é o primeiro amor que nós temos? Que nós não podemos deixar do primeiro amor. O primeiro amor não é Deus? O primeiro amor não é Jesus? O primeiro amor não é nós estarmos nele? É, né? E aí vem a nossa família, né? Primeiro Deus sobre todas as coisas e depois a nossa família, depois os nossos, né? E daí a igreja, glória a Deus, a igreja depois, não tudo junto, né? Glória a Deus, porque a família é uma só, glória a Deus, um só Deus, né? Glória a Jesus. Então eu quero dizer assim, que as nossas promessas estão aqui, ó. Glória a Jesus, glória ao Pai. Glória a Deus. Aonde que o Senhor fala do exercer do poder. Glória a Jesus. Foi permitido muitas coisas aqui. Glória a Deus, aleluia. Mas fala da palavra no capítulo 13. Glória a Jesus. Que traz para nós aqui, ó, a paciência, amém? Aonde que está, aonde que? No versículo 10. Mas se alguém leva em cativeiro, ira, se alguém matar a espada, necessário a espada seja, aqui está a paciência e a fé dos santos. Mas ele está falando da espada da palavra, está falando, não está falando de coisas mortes ou morto pela espada em questão de físico, né? Ele está falando do espiritual. A palavra está dizendo, aqui está a paciência e a fé dos santos. Quais santos? Glória a Deus. Dos que estão na presença de Deus, as pessoas que estão buscando a viver a palavra do Senhor, amém? Então ele diz assim, levar o cativeiro. Eu não quero ser levado a cativeiro, você quer? Nós não queremos, nós já fomos libertos, né? Nós fomos livres do cativeiro, nós somos livres de escravidão. Nós somos chamados para a liberdade em Cristo, liberdade em Deus, para vivermos a palavra do Senhor, na paciência com Deus e no amor de Deus. Então, aqui está a palavra que diz assim, o povo de Deus serão feitos cativos do Senhor. Cativar é quando você ganha alguém, né? Ganha amizade, cativou a amizade, não é assim?
Amém? Cativou o carinho dela, da pessoa, não é assim? Cativou o amor dela. Não é assim? Glória a Deus, aleluia. Então é isso, Jesus. Nós somos levados a cativo, irmãos. Por isso que a palavra está dizendo assim, tem gente que não consegue entender, vai pensando assim, mas eu não quero isso daqui, não, para você levar. O Senhor está dizendo assim, todos, de todo tipo de tribo, língua, nação, glória a Deus, para estarem adorando Ele. E que estão o nome deles escrito no livro da vida. Você já deu o teu nome para o Senhor escrever no livro da vida? Já? Já? Você já confessou para Deus, aceitando Ele como o único suficiente Salvador? Já? Pedindo para Ele escrever teu nome no livro da vida? Glória a Deus. Para Ele achar. Glória a Deus, porque aqui está dizendo, está falando, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, que ouça. Se alguém o leva em cativeiro, aleluia, alguém, a espada, necessário que seja morto. A espada é a palavra, tudo bem. Amém? Mas está dizendo aqui a paciência da fé, missão. Então ele está falando sobre uma obra no Monte Sião. Ele está falando de uma refinadora. Tirou nós de uma. Nós estávamos lá como pedra bruta. Vamos dizer assim. Vocês sabem que lá no. Vamos falar de um lugar chamado. Minério lá, que eles vão no garimpo, né? Vamos lá. Eles pegam pedra bruta e depois eles vão fazer uma refinação nela, para ela lapidando, fazendo o ouro também é refinado, né? E assim também está falando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vem assim como a obra do Senhor, a palavra de Deus vem como uma refinadora, que nós somos brutos lá. Mas quando nós chegamos para os conselhos de Deus, para a palavra de Deus e vamos sendo movimentados pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, nós vamos sendo refinados. Amém? Glória a Deus. E o Senhor está com a mão poderosa dele ali contra os nossos inimigos da nossa alma, para que não venha lançar nada ali para tirar o refinamento, vamos dizer assim, amém? Glória a Deus. Então os inimigos do seu povo, ele está com mão poderosa. Então, quando nós vemos aqui a palavra do Senhor dizendo, glória a Deus, o povo de Deus, eles são feitos cativos na paciência de Deus pela fé, no exercício apropriado para crentes, vamos dizer assim, povo santo, amém? Nós vamos sendo exercitados. Vocês estão aqui colocando a fé de vocês em exercício. Exercitando a fé, sim ou não? Glória a Deus. E a palavra do Senhor fala que o Senhor traz aqui algo assim que faz um prosperar da fé glorioso, livrando de todas as coisas ruins e daquele algo chamado besta, né? Que no final de tudo, das coisas lá do mundo,
haverá muitos que vão ser levados, né, a ser ali enganados, né? Mas nós que estamos exercitando fé, estamos aprendendo, pegando os conselhos do Senhor, nós vemos aqui o Senhor falando, glória a Deus, glória ao Pai, aleluia, que tem um juízo de Deus que nos traz numa conduta da sua palavra e do seu Espírito Santo a providência em tudo que nós precisamos para nós prosperar. Nós precisamos prosperar espiritualmente. Materialmente nós estamos nós moramos em uma cidade que é uma cidade abençoada. Nós moramos numa terra chamada Terra do Senhor, onde que nessa terra está cheia da bondade de Deus, da prosperidade de Deus, amém? Nós só precisamos pegar a palavra, os conselhos de Deus e viver. Então tem alguém ali contristado? Se tem alguém para ser levado a cativo, tem que ser no amor de Deus, tem que ser na paciência e no amor divino de Deus, pela fé, como nossos amados vieram na fé aqui e no amor de Deus. Então prosseguir, amém? Prosseguir, porque o Senhor traz providência, traz cuidado. O Senhor diz assim que nós passamos até mesmo por algumas dificuldades para agradar a Deus. Mas todo aquele que agrada a Deus será agradado de Deus. Amém? Às vezes você é contristado para conquistar o coração de Deus e a alegria de Deus vem. Então o Senhor manda o dobro, né, da bênção que você pediu. No livro de Efésios diz, aleluia, glória a Deus, que Ele vai além do que pedimos e pensamos, amém? E onde que nós pegamos aqui no Apocalipse, nós podemos saber e ter certeza que nós temos a coroa da vida. A coroa da vida. Então os que trabalham na palavra de Deus, que trabalham no serviço de Deus, pela salvação, vocês estão aqui, vocês não estão trabalhando, estão trabalhando pela comida que não perece, pelo pão da vida, pela salvação da vida eterna. Mas o que mais vocês precisam? Não, nós precisamos de bênção aqui. Glória a Deus, amém? Então diz a palavra do Senhor assim, no livro de Mateus: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas você vai acrescentar. Eu preciso de ser mais abençoado no meu casamento. Busca o reino dos céus e a justiça de Deus, e esse mais vai ser acrescentado. Busca mais. Eu preciso mais do meu trabalho. Busca o reino dos céus e a justiça de Deus, e será acrescentado no teu trabalho, será acrescentado na tua vida familiar, será acrescentado na tua vida sentimental, amém? Profissional, porque o amor de Deus tem uma disposição para fazer. Você só consegue orar? Glória a Deus. Eu vou estar orando em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aqui são 21 horas e 25 minutos. Deixa eu deixar aqui a palavra aqui, ó. Fé que vem e alcança na paciência a virtude de Deus, que é poder. Amém? Fala o amor, o primeiro amor que se chama o Senhor, amém? Eu vou estar orando pela vida do Bruno e da Graziella, amém? Pode vir aqui à frente, amém? Glória a Deus. Eu já estou acabando ali para me encerrar, mas a maneira 21 horas e 10 minutos, daí não falou. Glória a Deus, aleluia, Jesus, amém? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Deus maravilhoso. A gente vai estar orando aqui pelo casal, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Deus de poder e autoridade. Mas foi bom, né? O primeiro amor é Deus. E viver o primeiro amor é colocar, entendeu?
de Jesus. O Bruno, meu Deus, está aqui. O qual ainda ele vai trabalhar, Senhor Jesus querido, hoje, durante a noite. O Senhor que guarda e livra, o Senhor que dá saúde para ele. Eu quero agradecer ao Senhor pelo casal. Aqui a Graziele, Senhor Jesus, esposa. Deus, toma na tua presença, coloca saúde, fortalecimento, que eles possam, Senhor, exercitar a fé deles na paciência. Senhor, sendo eles cada dia mais cativos pelo poder do Espírito Santo e da palavra. Deus, que eles possam ser mais ainda cativados, mais ainda no amor, mais ainda na saúde, mais ainda na prosperidade, mais ainda nos dons de Deus. Guarda, Senhor, durante a noite, guarda, Senhor, no trabalho dele, abençoa lá o trabalho dele, abençoa a casa, abençoa a família, abençoa, Senhor, dá saúde, graça, luz, benevolência e fortalecimento, Pai, para que no próximo culto eles possam novamente, Senhor, continuar, Senhor, em tua presença, Pai, porque eles vão ainda, Senhor, durante a noite e no amanhecer, o sol da justiça possa brilhantar a vida deles. E no contínuo dos dias e horas, ó Pai, na tua presença, na fé, no amor, na graça salvadora e no trabalho, Senhor, da paciência dos santos, Filho de Deus, sendo eles povo do Senhor, família em Cristo Jesus. Tira a agulhada, trombada, não sei qual deles que sentiu, que sente. Ó Pai, agulhada, Senhor Jesus querido, em partes do corpo, da saúde aqui, Senhor Deus, sobrenatural. Leva, Senhor, abençoados e protegidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Como mãe da fé, como filho. Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Assim nós colocamos aqui essa palavra, o qual traz muitos conselhos aqui, em nome de Jesus, onde que o Senhor fala o amor de Deus, que está à disposição para fazer um bem a todos quanto querem, né? Glória a Deus. E aqui chegando, né, lá no livro de Timóteo que nós lemos, que fala que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o infiel. Aí nós chegamos aqui no Apocalipse 2, onde que fala da disposição de Deus, que o Senhor está disposto a pôr todos nós num trabalho da palavra de Deus em amor. E o Senhor está disposto a fazer o bem. E também o Senhor aconselha aqui, principalmente, aleluia, glória a Deus, a família da fé. Glória a Deus. Aonde que não existe família cristã que não haja amor. Família cristã, há amor, a esperança, a fé e a confiança que Deus traz, né, para estarmos nesse serviço, amém? Glória a Deus, aonde que aqui o Senhor aciona os líderes, né, a pôr a palavra e colocar o serviço, né, a paciência para aqueles que são mais caridosos, que têm mais amor ainda, né? Glória a Deus. E são mais fiéis. Nós estamos aqui sendo esses, amém? Glória a Deus. Quero convidar ali também vamos agradecer a Deus para nós encerrar o culto. Eu falei que nós ia encerrar, né, mais cedo, e vamos encerrando aqui. Eu quero que os que estão na live também sejam abençoados, amém? Que a graça de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Então o amor de Deus está dizendo para nós, né, não ser infiel, mas ser fiel. Porque aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o infiel.
E a família cristã, os da fé, o Senhor dá conselho aqui. Amém? Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Amém? No livro de Apocalipse, capítulo 2. O Senhor conhece nossa fé, conhece nossas obras, conhece o que nós somos diante dele. Senhor, meu Deus, quero agradecer, Deus, na tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essa noite. Quero agradecer por tudo, quero agradecer pelo casal, quero agradecer que já se retirou, indo, porque tem o irmão que vai trabalhar às 22. Deus, estamos aqui agradecendo também por nossas vidas que aqui estão, agradecendo por todos que entraram na live, por todos que entraram ali, Senhor. Deus maravilhoso e eterno, nós falamos de fé que prospera, é na paciência que se vence, é no amor. Glória a Deus, e nós somos dignos de um salário abençoado, trabalhando, Senhor Jesus querido, pela salvação, trabalhando na palavra, trabalhando na doutrina, trabalhando na bênção do Senhor, sendo fiel. Assim nós agradecemos, porque no nome de Jesus nós iniciamos, pelo Espírito Santo de Deus nós fomos dirigidos, no nome de Jesus também nós encerramos, dizendo quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união, e que o amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a rica consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus habite em cada coração. E nós dizemos amém, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê uma noite cheia da graça, da bênção, da paz, da paciência, do amor e do trabalho digno. Amém? De fidelidade para com o Senhor, com os santos, em nome de Jesus, na promessa. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Assim nós encerramos essa noite. Amém? Glória a Deus. Deus querido. Deus maravilhoso, glorioso, em nome de Jesus. Que todos sejam abençoados. Glória a Deus, aleluia. Vai receber oração aqui, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, que todos sejam abençoados. Que Deus abençoe a irmã Adriana, o pastor José Bueno. Que Deus abençoe a Rose Maria Taleve. Que Deus abençoe os irmãos aí. Nós estamos falando de uma palavra que salva, que de paciência, de amor. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a